Salve pessoal, eu vou começar aqui no meu canal uma série de tutoriais sobre pixel art. E esse vídeo aqui vai ser para introduzir, a ordem das aulas e para mostrar para vocês o que vocês vão aprender em cada aula. E para eu me organizar também, eu pretendo fazer um curso completo aqui, bem básico, para poder depois ensinar a fazer as coisas mais específicas. Primeiro eu vou ensinar vocês como pensar e como são as técnicas de pixel art em geral, para depois tentar ensinar as coisas assim, tipo como fazer literalmente uma árvore ou uma casa, um personagem atacando. Então vamos começar aqui pelas ferramentas. Pixel art é um tipo de arte recente. Ela começou com a limitação gráfica que a gente tinha nos jogos antigos. E mesmo que hoje em dia a gente tenha outras tecnologias que substituíram essa tecnologia para criar os gráficos, ainda tem o seu valor, né? É um tipo de arte que eu não vejo muito um pessoal que não teve uma experiência com jogos retrô achar muito legal. Por exemplo, então, o meu pai também, ele acha que é ultrapassado. E ele, mesmo ele jogando jogos antigos, que fez parte da infância dele, ele acha que... Ele perguntou pra mim, quando eu comecei a aprender isso aqui, se eu não tava investindo num negócio que é ultrapassado, né? E eu vou dizer pra vocês que, na verdade, não. Em 2016, se eu não me engano, um jogo chamado Celestia, ele concorreu a jogo do ano com God of War e Red Dead Redemption, que são dois triple A's aí, né? Então a gente faz esse tipo de arte hoje em dia sem outras limitações da época, porque não é só a pixel art que era usada por causa dessa limitação. Também tem a questão das cores, dos tamanhos, dos gráficos, a música também, ela dá uma diferença. Aqui, hoje em dia, a gente tem acesso a praticamente qualquer cor que você imaginar, você consegue pegar aqui nos sistemas que a gente usa hoje em dia. Cores que você não consegue nem imprimir no papel, você consegue qualquer cor aqui que um ser humano consiga enxergar, que está dentro do nosso espectro, que nós conseguimos enxergar, a gente consegue pegar aqui no computador. Então, por mais que seja uma técnica antiga, ela não está ultrapassada, ela evoluiu com o tempo e é um tipo de técnica muito utilizada em jogos indies ou até mesmo em jogos grandes de empresas, para jogos de portáteis, porque os portáteis eles não têm a mesma capacidade de hardware de um console ou de um computador. Então é um tipo de arte que ela depende de algum sistema para você estar fazendo ela. Você precisa de um aparelho eletrônico. No caso, você pode usar tablets, celulares, computadores, notebooks. Não tem como você fazer uma pixel art no papel, né? Você pode tentar, só que não faz muito sentido. Então vamos lá. Aqui dentro, dentro desses dois aparelhos aqui que eu coloquei para representar, que são os mais usados, que é o computador e o celular, nós temos os aplicativos que a gente pode usar para poder estar trabalhando com essa arte. No computador a gente tem o Photoshop nas suas diversas versões. Eu recomendo ele para quem tem uma manha já com o programa, porque ele não é fácil de usar à primeira vista. Depende aí de um estudo, porque ele é bem complexo, ele tem muitas ferramentas.
Ele serve para não só para pixel art, serve para desenho, para edição de imagem, edição de foto. Ele é um aplicativo muito completo, ele é pago e depende aí que você já tenha um conhecimento. Se você quiser aprender, tem muitas aulas aí no YouTube. E para pixel art você tem que ter algumas configurações extras. Você tem que saber botar algumas configurações extras ali que vão facilitar você a usar ele para pixel art. Então eu não recomendo muito ele. Ele é muito bom, só que para quem tá querendo aprender, ele talvez seja melhor para trabalhar, mas não para aprender. Para quem tá querendo aprender agora, eu recomendo outros. Em segundo lugar, que a gente tem o AsiSprite, que é esse que eu estou utilizando para fazer essa videoaula. O AsiSprite ele é muito intuitivo. Ele facilita muitas coisas que você ele tem várias ferramentas que facilitam algumas técnicas que você usa nas pixel arts, em tilesets, em sprites. Ele é um programa voltado inicialmente para fazer sprites, que são animações com pixel arts. Só que nele tem ferramentas para tudo. Dá para fazer tileset, dá para fazer de tudo com pixel art. Algumas coisas também você pode tentar desenhar nele. Só que ele é feito para pixel art e para mim é um dos melhores. Ele também é pago. Você encontra ele na Steam. Ou eu acho que tem um próprio site do AsiSprite. De pouco em pouco você pode achar ele na promoção. Ele não é tão caro assim para um programa comparado ao Photoshop ou outros. Mas eu também não recomendo ele para iniciantes, para quem está querendo aprender, porque ele também é um negócio para você já trabalhar. Ele tem muitas ferramentas que vão facilitar o teu uso profissional, para você fazer as coisas mais rápido. Não vai facilitar para você aprender. Você tem que aprender do jeito manual, depois você usa as ferramentas que facilitam. Temos o GraphGale, ele é um programa gratuito, ele é bom, ele é só para pixel art, que eu saiba. Também você pode tentar fazer outras coisas, só que ele foi feito assim como o AsiSprite para trabalhar com pixel art. Ele tem muitas ferramentas que vão facilitar também, não tantas quanto o AsiSprite. Ele não depende que você tenha um conhecimento tão grande quanto o Photoshop. Você entra nele, se você já mexeu, por exemplo, no Paint, você consegue mexer no GraphGale. Outro aqui, eu vou dar duas menções honrosas aqui, que é o Pixel, que é um site, ele não é um programa. Talvez, se eu não me engano, tem para baixar o programa também, mas ele é um site, você não precisa baixar, você procura aí no Google, Pixel, e você já pode entrar no site e já começar a fazer as suas artes. Ele é bem completinho, eu uso ele até para outras coisas. Por exemplo, eu faço uma pixel art e depois eu quero postar ela no Instagram, por exemplo. Eu tenho que aumentar a resolução dela para não ficar zoada. Eu uso esse Pixel aqui, que ele tem uma ferramenta para isso, e que eu não encontrei nos outros. Por exemplo, no Photoshop você precisa de uma configuração para aumentar a imagem sem distorcer ela. E no AsiSprite dá para fazer, só que daí eu faço manualmente. Aqui é automático no Pixel. Então é o que eu mais recomendo entre todas para você começar. O único problema nele é que você vai ter que aprender a fazer as paletas de cores, porque diferente de todos esses outros aqui, eu acho que o Photoshop não, mas o AsiSprite e o GraphGale, ele já vem com uma paleta definida. Você já pode ir lá pegar várias paletas e ir trabalhando com elas. Por que a paleta é tão importante? Eu vou explicar isso daqui a pouco. E o Paint, que todo mundo conhece, já vem com Windows, né? Ele pode tem muito preconceito, as pessoas têm bastante preconceito com o Paint, porque ele é um programa ali muito básico, né? Realmente ele é bem limitado, só que para pixel art dá para fazer tudo. Porque o único problema é que você não consegue pegar imagens PNG e deixar transparente. Só que isso você pode resolver depois em qualquer outro programa, até no Pixel. Você faz a sua arte no Paint, manda pro Pixel e apaga o fundo. O Paint ele é bom, ele
ele talvez seja ruim para trabalhar com imagens em alta resolução, mas como a pixel art ela é de baixa resolução, você consegue trabalhar facilmente. E aqui vamos falar também um pouco do celular, que eu só conheço esse aplicativo, eu não fui atrás de mais. Foi o primeiro que eu achei e já fiquei satisfeito. É o Pixel Studio. Ele é para pixel art e você pode ir lá, já o programa ele é gratuito e tem versões pagas que você ganha alguns benefícios. Então esses aqui são os programas que eu mais recomendo. Talvez tenham outros, eu desconheço ou não me vem na cabeça agora. Eu coloquei eles aqui porque para mim eles têm um valor. Então vamos falar agora também sobre Line Art, que aqui cada uma dessas aqui vão ser, cada título aqui representa uma coisa que a gente vai aprender no curso e cada um deles vão ter diversas aulas, uma ou diversas aulas. Por exemplo, degradê é uma coisa mais simples, então talvez só tenha uma aula. Line Art é um pouco complexo, então a gente vai dar uma atenção maior, vai ter mais aulas. Então vamos lá. O que vocês têm que saber agora sobre Line Art? Line Art, eles chamam de Line Art, mas eu prefiro dividir em dois. Eu falo que é Line Art e Shape, que são esboços, né? Você trabalha ali, você meio que faz o contorno do personagem para você visualizar a forma dele, para depois você ir trabalhar com as cores, com os detalhes, com o degradê. É muito importante que você, até no desenho, a gente usa esboço para poder trabalhar de uma forma que você consiga acertar da primeira tentativa. Senão você vai perder muito tempo já nos detalhes, começar o desenho detalhado e talvez você esteja fazendo errado, depois você vai lá, fica minutos fazendo o detalhezinho, aí você vê que tá torto e tem que apagar. Então isso aqui é muito bom para todo tipo de arte, né? Tem dois tipos, tem o Line Art, que seria isso aqui, Você desenha primeiramente aqui um contorno, vou tentar fazer o Goku aqui. Bem horrível. Isso aqui seria a Line Art, que você faz as linhas. Aí depois você preenche com cores, vai detalhando. E tem o Shape. O Shape, em algumas circunstâncias, eu prefiro utilizar o Shape, que é mais ou menos isso aqui. Você pega, como se você vai fazer a sombra. A sombra do objeto. Por exemplo, eu vou fazer uma árvore aqui. Opa. O shape é isso aqui, Você faz a sombra do objeto, depois você coloca as cores nos devidos lugares e vai detalhando. Aí vamos falar agora das cores. Cores, como eu tinha falado ali no começo, é uma das coisas mais importantes na qualidade da sua pixel art. As cores, se elas têm harmonia, você pode fazer um desenho extremamente simples, mas se as cores elas têm harmonia, vai dar uma diferença no seu trabalho. Você pode fazer um desenho lindo, uma pixel art linda, se você errar nas cores, o seu desenho vai ficar estranho. Então eu diria que cores é 50% do trabalho numa pixel art. Aí vamos falar de teoria das cores, vamos falar das sensações, das combinações, de como a cor reage com a luz e com a sombra. E puxando já de cores, a gente fala de degradê. Que degradê é quando você tenta simular a luz e a sombra em uma superfície. Ou então a transição de uma cor para outra. Isso é muito importante na pixel art, para dar um aspecto mais profissional no trabalho, senão vai ficar aquela coisa muito chapada e o seu trabalho pode ficar sem graça. Então degradê é uma coisa muito importante. Existem vários tipos de técnicas de degradê que a gente faz na pixel art e eu vou estar ensinando as que eu conheço e as que eu domino. Falar de perspectivas, para quem vai fazer jogo, para quem... Isso aqui é muito importante, a câmera do teu jogo, ela pode
filmar o que está acontecendo na cena de vários ângulos. Por exemplo, League of Legends é uma câmera isométrica, como isso aqui. O Minecraft ele é em primeira pessoa. Um Castlevania é lateral. Então, de acordo com a perspectiva, o local onde a câmera está filmando, onde a câmera está vendo a cena acontecer, existem tipos de arte, né? Por exemplo, talvez seja muito mais difícil para alguém aprender a fazer um desenho isométrico do que um desenho assim. A gente vê muito criança, né? Nem só criança, mas quem não aprende a desenhar, quem não procura muito aperfeiçoar, pode reparar que você pede para ele desenhar uma casa, ele vai sempre desenhar a casinha assim de lado, quadradinho, janelinha, telhado. E mesmo a pessoa sabendo desenhar um cubo, né? Ela sabe, todo mundo sabe desenhar um cubo, todo mundo sabe desenhar uma casa desse jeito. Só que daí você une as coisas, ó. As pessoas, elas não... É um problema que acontece muito. Elas não desenham, elas escrevem, né? Elas escrevem imagens, elas pegam um código ali que elas já gravaram na cabeça e repetem aquele código. Então, a PixArt ela não é diferente de outros desenhos. Você precisa visualizar as coisas, você precisa fazer uma coisa que você quer representar uma coisa real ou uma coisa fantasiosa, mas que tem as suas leis e precisa fazer sentido. Então, a gente vai aprender as perspectivas para objetos, para personagens, para cenários. Dentro de perspectiva também vai ter a coisa de parallax, que é para dar um efeito de movimento, de profundidade. E isso aqui é muito importante você definir também, porque se você vai começar um jogo em isometria, você tem que manter tudo em isometria, senão vai ficar estranho. A não ser que o seu jogo tenha alguma peculiaridade em que, vamos supor, fora no mapa de mundo aqui, você tá vendo a casa de fora, ela tá em isometria. Na hora que você entra nela, você vê de lateral. Mas isso aí são exceções. Detalhamento. O pessoal já tenta fazer a arte direto dessa forma aqui, ó. Tipo, eu vejo muita gente que começa a aprender pixel art no Minecraft, né? Aí ela vai lá, copia. Ela coloca aqui, ó, um bloquinho assim, 1, 2, 3, 4. Ela conta os bloquinhos assim, ó. Ela, 1, 2, 3, 4. Aí ela pega e contorna assim. E vai colocando os bloquinhos lá de acordo com o que ela vai copiando, né? Isso aqui você não tá aprendendo pixel art dessa forma. Você precisa saber construir as coisas. A gente vai copiar muita coisa, vou usar de referência, mas não vamos ficar só nisso. Então, como que a gente constrói? Primeiro você faz isso aqui, ó. Lembra que eu falei que tem o shape e a line art? Isso aqui é uma line art, isso aqui seria o shape dessa imagem. Eu fiz torto, não vou fazer igualzinho tá aqui. Aí depois, a segunda etapa aqui, pintar dentro. E se você fez o shape, você em vez de pintar, você vai contornar. Fazer a boca, os olhos e vai contornando. Eu não vou fazer agora para não ocupar tempo. E então aqui é um processo, né? Você não vai começar a detalhar direto. Primeiro você faz a estrutura, depois você coloca alguns detalhes, depois você vai detalhar as coisas minuciosas, a sombra, a luz. Se for um personagem, você vai botar a roupa dele, a textura da roupa. Se for uma árvore, colocar as frutas, os galhos. E puxando lá de detalhamento, vamos falar sobre um tipo de detalhamento que é subpixel. Isso aqui é extremamente importante para o teu desenho, para a tua pixel art, se você for animar ela depois. Além de deixar o trabalho mais bonito, você pode ver que isso aqui é um desenho super simples aqui, não tem muita
só uma bola com quase um emoji vermelho, né? Que eu só fiz aleatoriamente. Mas a diferença desse aqui para esse aqui é muito grande. Você vê aqui, ó, que tem os subpixels, que são pequenos detalhes. São pequenos detalhes que dão uma diferença no trabalho. Você pega tipo uma cor e varia ela um pouquinho para dar uma borda e não ficar tão chapado. E por último, a animação, que vai ser no final do curso. É a coisa mais complexa. A coisa mais complexa que tem é a animação. É a coisa mais complexa dentro da pixel art. E eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o Alucard do Castlevania Symphony of the Night. Isso aqui é uma animação que é aquele negócio que eu falei dos sprites. Cada um desse aqui é um sprite desenhado diferente, numa ordem que faz dar a noção de movimento. E por que ele está em último lugar? Porque primeiro você precisa aprender a desenhar, a fazer a pixel art, para depois você querer animar ela, né? Você vê aqui que são vários desenhos e tem que ter um sentido, você tem que colocar as coisas no local certo, senão ele vai ficar manco. Tem que ter uma fluidez. Então é realmente uma coisa bem complexa. É a animação. Então é isso. Essa aqui é a primeira introdução. Eu vou gravar as videoaulas aí conforme vai passando o ano. Até o final do ano eu acredito que... Espero que eu consiga terminar, pra gente já dar início à produção de jogos. Usando provavelmente o RPG Maker e a Unity. Eu comecei a aprender pixel art esse ano e eu já desenhava, então isso facilitou muito. E eu vou ensinar pra vocês por eu saber desenhar, as técnicas de desenho que eu consegui utilizar para facilitar o aprendizado na pixel art. Pixel art ela é parecida, é uma mistura de desenho com escultura e pintura. Então, se você já tem uma bagagem com alguma dessas três áreas, você vai ter uma facilidade maior em aprender pixel art. Mesmo ela sendo, eu acho que a arte mais fácil de você aprender se você não sabe nada. Então é isso. Podem passar aí na descrição se vocês quiserem entrar em contato comigo. Vai ter o meu Instagram e o meu Twitter. O meu Twitter, eu não sou tão ativo lá, porque não tem muito com quem eu conversar lá, mas se for aparecendo gente pra conversar lá, eu posso ficar mais ativo. No Instagram eu sou bem ativo, pode mandar direct lá, caso você queira conversar, caso você queira alguma dica. Se você já tá aprendendo a fazer pixel art ou desenhar, você pode ir lá falar comigo, ou só bater um papo, falar dos seus projetos aí, eu tô à disposição de vocês. E é isso, espero que vocês gostem do que vem aí pela frente. E obrigado aí o pessoal que está se inscrevendo no canal. Peço que deem o like, se inscrevam quem não é inscrito e tem interesse de acompanhar as aulas. E é isso. Até mais, pessoal. Quem não é inscrito e tem interesse de acompanhar as aulas. E é isso. Até mais, pessoal.